Carlos Alberto saiu da Arena Sport TV, do Arena Sport TV. Vamos entender. Sport TV não, Arena SBT, Arena Sport TV já Nem foi existe mais. aposentado há muitos anos. Vamos ver aqui. Contratado no início do ano, Carlos Alberto deixa o SBT. Ele estava só 3 meses no canal, ele não faz mais parte do programa, ele não participou das últimas edições. A emissora afirmou que por questões logísticas, os dois lados acharam melhor não seguir juntos. Morando no Rio, Carlos Alberto gravava os programas do estúdio em São Paulo às quartas. O comentarista chegou ao programa junto com Kleber Gladiador em março para substituir o atacante Sheik e o lateral Cicinho, que fechou com a Band para atuar no jogo aberto. O lance apurou que o SBT deve ir ao mercado em busca de um substituto. Na carreira como jogador, o ex-meia somou passagem por grandes clubes, enfim. O jogador se aposentou. Aqui tem aquele encheção de linguiça para falar da carreira do cara. Felipe, tem que entrar numa questão delicada aqui. Carlos Alberto, cara, foi um bom jogador em dado momento da carreira, mas que acha que jogou 10 mil vezes mais do que realmente jogou. É impressionante, né? Na cabeça dele, ele foi um gênio da bola desculpa, um meia comum. Bom jogador, mas absolutamente comum. Por todo lugar que passou, inclusive pelo Porto, que ele era coadjuvante do coadjuvante. Embora tenha feito gol na final de Champions, tenha tido algum destaque, quem via aquele time jogar sabia que ele era coadjuvante. Eu vi um comentário de um torcedor do Porto no Twitter, velho. Muito bom. É que não vou conseguir achar agora, mas falando exatamente isso, assim. Esse cara fica pelos 4 cantos falando que a passagem dele no Porto foi isso, foi aquilo. O cara era reserva, nunca teve um jogo de destaque e não jogava porra nenhuma. Assim. Tipo, o cara desculachando ele, velho. Então. Desculachando. E o Carlos Alberto, ele se vende como um... É. Como se ele tivesse, cara... E outra, cara, demais, assim. É um cara que, quando brincaram com ele, tomou uma careta desmoralizante do Arrascaeta, que o cara só não completou porque ele fez a falta. Já agrediu pessoas na rua por conta disso. É um cara absolutamente desmiolado. Vive bêbado por aí. Isso aí, tudo bem. O cara não tá jogando mais, o cara pode beber o quanto ele quiser, né? Ele pagando pela cachaça dele, não tem problema. Eu falo quando é jogador profissional, que vive do corpo, ele já não vive mais. Então ele pode fazer o que ele quiser. Agora, cara, a gente precisa discutir jornalismo como um todo. Porque existem muitos bons comentaristas e jogadores. Cada vez mais que eu vejo o Praz comentar no Sport TV, ele que tava na ESPN, agora tá no Sport TV, eu me surpreendo, assim. Eu falo, caramba, como esse cara tem uma visão, como esse cara agrega jornalisticamente a parada. Existem outros, cara, outros ex-jogadores que estão num espectro nos comentários muito mais para o entretenimento. Que o cara não agrega nada do ponto de vista. Eu não tô falando de tactiquez, não precisa falar, eu tô falando de análise mesmo, de comentários, de opinião. Fica só de... O que viraliza é brincadeirinha com o rival, etc. Pra mim, o Cicinho é um exemplo claro de quem faz isso bem. Bem? Bem no sentido do que a televisão aberta pede. Puta, cara, eu acho... Eu não gosto. Assim, se for falar pra mim, eu não gosto. Mas assim, não é à toa que o jogo aberto chamou o cara, assim. Ele funciona pra essa audiência. Sabe um cara que eu tenho vergonha, velho, de ver? Que é um cara que eu gosto muito, assim, mas... Que eu até me surpreendi de ver esse personagem dele recente, é o Edu Dracena, mano. Eu não sabia que ele era palmeirense, velho. Ninguém sabia. Ou ele abraçou o personagem palmeirense e, cara, nossa, mano, eu acho extremamente... Cara, todos esses ex-jogadores que fazem esse papel de bobo alegre... Cara, eu acho extremamente... eu também, extremamente Felipe. Forçado, extremamente... Nossa, cara, é intragável. Assim. Pô, você vê o Amaral, velho. Então, o Amaral nossa, velho. Cansado, Deus, cansado. Eu vejo o Amaral assim, eu falo, nossa, estamos em 2020, assim. O Edilson Capetinha, esses caras, não dá, cara. Agora sim, o Cicinho, eu acho que ele tem uma linguagem ali que se enquadra, ele é um cara
engraçadinho, que se enquadra com o que a TV aberta pede hoje, o SBT, o Jogo Aberto. Programas, assim, eu nunca assisti um Arena SBT em toda a minha vida, tá? Em toda a minha vida. Eu acho que eu assisti a estreia lá atrás pra fazer vídeo e nunca mais me interessei por voltar. Porque assim, eu acho esse tipo de programa que é pra uma outra galera, não, eu não me enquadro e tá tudo bem. Eu acho o Benja um cara espetacular como apresentador. É um cara que, como comunicador, é um absurdo. Ele é Um muito dos bom. maiores, os melhores entrevistadores do Brasil, não só no esporte, no geral. Poucas pessoas conseguem tirar coisas dos outros como o Benja. Eu E é aprendo um com cara ele. simples, né? Dizem Simplão, que ele é um cara, uma pessoa maravilhosa fora das quatro linhas. Mas esse tipo de programa, se eu apresentasse, eu não assistiria depois. Porque assim, não é um negócio que eu gosto de consumir. Esse tipo de programa de debate de TV aberta. Dito isso, Felipe, o Kleber Gladiador, por exemplo, ele tem o jeitão ali dele, mas ele dá boas opiniões, ele é um cara contundente no que ele fala, etc. Gosto dele. Já o Carlos Alberto, cara, eu acho que ele não fica nem aí, por isso que eu ia falar que era delicado o que eu ia falar, porque eu acho que ele não fica nem entre os caras que são um pouco mais intelectuais, tipo Praz, tipo o Ricardinho, que são esses comentaristas mais Richarlison. E nem entre esses caras que são do entretenimento, o Edilson, o Cicinho, etc. Eu acho que ele quer tentar ser os dois e não consegue ser nenhum. Uhum. Ele só fala merda, cara. Toda vez que esse cara abre a boca, ele fala merda e toda vez ele puxa a discussão pra si mesmo. Porque não sei o que. É insuportável ouvir esse cara, assim. Intragável. Absolutamente intragável. E eu não tenho a menor dúvida de que ele deve ser um cara legal pra caralho. Eu tô falando aqui profissionalmente, enquanto comentarista e comunicador, tá? A pessoa dele eu não conheço e se eu conhecesse, tenho certeza que eu iria me divertir, porque, enfim, parece ser um cara resenha. Agora, pra esse tipo de programa, cara, não tem a menor... E aí eu acho que, inclusive, as emissoras que se interessam pelo trabalho dele meio que gostam disso. Dele ser esse cara que fala um monte de groselha, porque isso dá alguma repercussão, sabe? Então, Você acha que isso ainda dá repercussão, velho? Eu tenho sentido sei que lá, deu uma velho. caída, assim, Eu cara. também acho. Eu acho que o público... É difícil falar o público, né? Mas eu sinto, assim, pelo termômetro das redes sociais. O meu algoritmo é muito do futebol no meu Instagram e no Twitter. E eu tenho visto pouca repercussão dessas opiniões em programas com esse viés mais boleirão, assim, sabe? Eu acho que a galera deu uma cansada desse estilo. Eu acho que tá começando a ficar um pouco batido, na minha opinião. Pode ser, cara. Tá começando a saturar um pouco, sabe? Tipo, essa questão da polêmica pela polêmica, da frase de efeito, da zoação forçada. Eu acho que as pessoas estão buscando, sabe, uma parada nas redes sociais hoje diferente, assim, uma coisa mais de senso de comunidade, de todo mundo pensar meio que do mesmo jeito de determinado nicho, seja num esporte, num canal de entretenimento, de filme, de série, sei lá, cara, uma parada assim. Acho que as pessoas estão saturadas do mesmo formato, assim, sabe? Acho que deu uma caída. Deu uma caída. Por isso que eu não... Cara, eu não consigo... Esse tipo de programa não consegue me pegar, velho. Eu acho que o único que ainda consegue ter uma autenticidade muito foda e consegue ser quem ele é o Neto, velho. O Neto é o que ele é e você vê que ele não força, velho. Você vê que ele não força, cara. Ele liga a câmera ali, ele sai falando, não tem pauta, não tem TP, não tem porra nenhuma. É a opinião dele e daqui a pouco você fala Veloso. É tipo isso. É muito foda, cara. É o único cara meio boleirão assim. E você vê que o Neto, ele meio que se desfez dessa imagem boleirão, assim. Ele toca em alguns assuntos que às vezes não tem nada a ver com futebol ali. E reverbera, repercute, porque a opinião dele é muito forte, contundente, autêntica, enfim. Mas esse tipo de programa, cara, eu concordo com você, assim, não assisto, não consumo. E tenho visto pouco no algoritmo, na repercussão, nos sites e tudo, as opiniões desses caras, assim. Enfim, é isso.